As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Salmo 71. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje continua a expressar o espírito do comportamento daqueles que buscam adorar a Deus. E qual é a sublime manifestação de adoração a Deus? O amor. O amor é a essência da prática cristã. Pelo amor nós somos salvos e pelo amor nós devemos trilhar o caminho da salvação. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São João, capítulo 4, dos versículos 11 ao 18, trata exatamente do tema do amor, revelando sua centralidade na vida cristã. E vamos entendendo que, ao longo dessa semana, a partir de segunda-feira, já foi tratada a questão do amor na mesma carta de São João, no capítulo 3, falando dos mandamentos de Deus. E o mandamento central é que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, pois este é o grande mandamento que Deus nos deixou. E na primeira leitura de ontem, no capítulo 4, já começa lembrando do mandamento: caríssimos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E quem permanece em Deus, permanece na lógica do amor. E no dia de hoje, no versículo 11, inicia: caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A palavra amor, aqui do grego ágape, é o amor incondicional e sacrificial. Traz a dimensão do sacrifício, que tem como fonte o próprio Deus. A palavra permanecer, meno, em grego, refere-se à união constante entre Deus e o cristão por meio do amor e do Espírito Santo. E a palavra medo, phobos, no contexto, é o medo do julgamento divino que é superado pelo amor perfeito. Então vejamos, se nós vivenciarmos a nossa espiritualidade ou a nossa comunhão com Deus na base do medo, dificulta muito o nosso entendimento ou a nossa própria comunhão com Deus e nosso crescimento espiritual. Mas a partir do momento que temos uma experiência de amor com o próprio Deus, crescemos na fé e nos fortalecemos na esperança. E da esperança, a conversão. Então temos a garantia de estarmos em Deus no amor, e conforme está no versículo 13, a garantia da permanência em Deus e dele em nós é o dom do Espírito Santo, que habita no cristão e guia a sua vida. E o amor cristão é mais do que um sentimento, é uma escolha e um compromisso de refletir o amor de Deus na vida diária. O amor a Deus e ao próximo elimina o medo do julgamento, porque vivemos como filhos amados e obedientes, seguros na graça. E quando amamos uns aos outros, revelamos Deus ao mundo. E por essa razão, o cristão é chamado a ser uma manifestação concreta do amor divino. E devemos sempre analisar que essa proposta do amor não é a banalização do amor que muitas vezes nós vemos hoje em muitos lugares. Banaliza-se a palavra amor, banaliza-se os gestos de amor, e por isso devemos ter um compromisso e uma postura de sacrifício. É conforme São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E nesse sentido, o que podemos colocar como prática?
em nossa comunidade, em nossas vidas, a busca por reconciliar, ajudar e servir aos outros, confiar no amor de Deus mediante as dificuldades da vida e ser um reflexo de Cristo no mundo. Este é o nosso compromisso. Por mais que seja difícil, é uma postura de vida, é um compromisso que nós devemos ter. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 6, dos versículos 45 ao 52, é um episódio que ocorre logo após a multiplicação dos pães, conforme refletimos no Evangelho de ontem. E aqui Marcos apresenta um novo milagre que revela a identidade de Jesus. Lembrando que nós estamos na semana da Epifania, que é a manifestação, a apresentação de Deus na história e para o ser humano. Então, cada aspecto do Evangelho vai apontando para a identidade de Jesus. E, ao mesmo tempo, destaca a dificuldade dos discípulos em compreender plenamente quem ele é. São as mesmas dificuldades as quais nós temos hoje, de entender mais profundamente quem é Jesus em nossas vidas, buscarmos uma comunhão mais profunda com o nosso Senhor. E o interessante da leitura em termos de contexto, o Mar da Galileia, onde Jesus caminha sobre as águas, frequentemente simboliza os desafios e perigos da vida. E no pensamento judaico, o mar também pode representar o caos. Interessante que no texto é mencionada a quarta vigília da noite, que refere-se ao período entre 3 horas e 6 horas da manhã, o momento mais escuro antes do amanhecer, e corações endurecidos. A expressão indica falta de percepção espiritual, mesmo diante de sinais claros. Muitas vezes o ser humano endurece o coração perante as dificuldades, o caos da vida, e mesmo quando muitas coisas possam lhe apontar para a presença de Deus, o coração humano permanece endurecido. E o convite hoje é exatamente um convite de confiança. O amor, ele persiste na confiança. E o interessante da leitura, Jesus, ao caminhar sobre as águas, aponta também para o Antigo Testamento. Se temos em Êxodo 14, versículos 21 ao 22, a travessia do Mar Vermelho, onde Deus mostra seu domínio sobre as águas, aqui Jesus também mostra o seu domínio sobre a natureza, não no sentido de se exibir, mas no sentido de revelar que Ele é o Senhor de todas as coisas e o Senhor de todas as coisas está conosco. E o interessante é que logo no início da leitura, Jesus ele se retira para rezar. Isso nós temos lá no versículo 46. No versículo 47 está anoitecendo. E no versículo 48 inicia: Ele viu os discípulos cansados de remar e Jesus foi até eles. Ou seja, Jesus ele está retirado. Ele se manifesta não no sentido de se exibir, ele se manifesta mostrando que ele é o Senhor de todas as coisas, mas ele está com os discípulos, ele está conosco. E o que Jesus diz? Coragem, sou eu, não tenhais medo. É isso que nós temos no versículo 50. E a expressão que Jesus utiliza, o que está no grego, ego eimi, que ecoa o nome de Deus revelado a Moisés, em Êxodo 3, versículo 14. Eu sou quem sou. Ou seja, Jesus está se revelando não apenas como mestre ou profeta, mas como o próprio Deus que controla as forças da natureza e se faz presente em nossas vidas para que tenhamos um relacionamento de amor e que verdadeiramente possamos trilhar o caminho da salvação e de nossa conversão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.